Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação. Especificamente nesse vídeo nós iremos aprender sobre baremas. Por meio do menu nós poderemos acessar utilizando as opções de avaliação, baremas, como foi feito exatamente nesse exercício. Bem, antes de entender conceitualmente o que são os baremas, vamos entender a sua estrutura por meio da sua estratégia de gestão através da tela correspondente. Como vocês podem ver na tela nesse momento, nós temos o título da página, ou seja, temos o título baremas, iremos explicar o conceito dessa palavra talvez não conhecida por alguns, e entender também o que podemos fazer em torno deles. Como vocês podem ver na tela, temos o botão de ajuda, que é um botão comum no portal de inovação, por meio do qual os usuários podem entender um pouco melhor como utilizar essa página e, naturalmente, fazer as melhores aplicações possíveis, assim como dois outros componentes que são bastante comuns, que é o componente de filtro e o componente de tabulação de dados, como sempre permitindo também a exportação dos dados apresentados em tela para o Excel ou para PDF, permitindo desta forma análises externas ao sistema. Bem, como vocês podem ver, a gente pode fazer o filtro e os dados estão tabulados pelos mesmos campos. Então, eu posso fazer o filtro de baremas por hub, logo, os baremas estão relacionados a essas caixas, chamadas hubs, e podemos filtrar também pelos respectivos títulos. Mas veja que as informações sobre o barema, e a gente já entra agora no aspecto conceitual, elas estão especificamente dentro da sua Constituição. Vamos então entender especificamente o que é um barema para o portal de inovação. De forma mais simples, um barema é uma conjunção de critérios e tem o objetivo de ser uma matriz de critérios e pesos que receberão notas num processo de avaliação de ideias. No caso do portal de inovação, geralmente atrelado a uma rodada de avaliação. Olhando para a tela nesse momento, vocês podem ver que um barema ele tem um hub ao qual ele está associado. Mais uma vez, ele está lá numa caixa de processos muito claros, é um hub. Ele vai ter um título específico. Mais uma vez, como vocês podem ver, algumas empresas elas podem codificar os títulos dos seus registros. Por exemplo, BA01, atrelado a Barema 01. E aí, consequentemente, fazer uma descrição ainda no campo título mesmo, para informar os usuários sobre o que aquele barema se constitui. Não é incomum que empresas criem e recriem e modifiquem constantemente os seus baremas, naturalmente, com base nas suas políticas de inovação, porque o barema, sendo a possibilidade de unir critérios, esse barema pode unir critérios de formas distintivas, por exemplo, em ordem, a ordem a qual esses critérios se apresentam, os pesos os quais esses critérios têm dentro da estrutura de avaliação, ou seja, se receber uma nota 2 no critério de adequação financeira, como nós vemos aqui, lá na avaliação, eu posso ter um peso específico no barema BA01, um outro peso no barema BA02. Então, este barema é, de fato, este barema no sentido de ser uma entidade, é, de fato, a possibilidade do usuário, o gestor, ele codificar as regras avaliativas quantitativas, sendo o critério qualitativo, para que ele possa tabular numa matriz os resultados que serão a porta de entrada para as notas dos avaliadores enquanto estiverem nas rodadas de avaliação. Bem, vamos identificar aqui então essa subparte do cadastro de um barema. Veja que é exatamente a correlação dos critérios, onde eu vejo o título e a descrição do respectivo critério, e eu posso tanto ordenar esses critérios, como atribuir seus respectivos pesos. Se eu editar um critério, vocês vão poder ver que eu posso fazer uma modificação do respectivo peso daquele critério, ou seja, naturalmente, a partir dessa estrutura de ponderação, a respectiva nota final do usuário será com base nos pesos atribuídos. Caso eu exclua um critério, naturalmente eu estou removendo aquele respectivo critério, não estou excluindo o critério em si, estou excluindo a correlação dele com o barema, e ele poderá ser utilizado em outros baremas, ou assim como eu posso readicionar esse critério aqui, ou também posso adicionar esse critério que foi excluído de forma conforme a minha necessidade. Bem, pessoal, mas falando dentro do aspecto conceitual. Bem, o mais importante aqui no barema é que os usuários entendam como ele funciona. Tanto os usuários avaliadores, como os usuários que vão submeter ideias. Pois caso os baremas tenham pesos complexos demais,
assim como critérios que não são possíveis de se entender tão claramente, ou até mesmo a inexistência de descrições que deem ao critério uma formulação para atribuição de nota. Por exemplo, algumas empresas podem, no critério, definir essa formulação. Caso isso não aconteça, haverá muita subjetividade na atribuição da nota e assim como haverá também uma dificuldade de entendimento sobre como construir uma ideia da forma mais adequada para que tenha naturalmente o melhor sucesso de avaliação. Então, além do critério meramente tecnológico de como criar um barema, esses critérios de como construir de fato a estruturação, atribuindo o critério, atribuindo o respectivo peso, com a estratégia que for melhor possível, é importante que isso aconteça de forma prévia. Que, mais uma vez, a empresa tabule os dados, talvez utilizando uma estratégia de par, enquanto estiver construindo a sua política, para que isso aqui seja realmente aprovado de forma colaborativa. Inclusive, talvez até mesmo envolvendo os usuários finais. Afinal, se os usuários finais não entenderem lá na frente, pouco terá de eficiência, pois as ideias que chegarem na avaliação estarão provavelmente também incipientes a ponto de receberem notas baixas, tá bom? Nós iremos falar novamente sobre baremas quando estivermos nas rodadas, afinal, é lá que nós iremos cadastrar esses baremas e correlacionar com as pessoas que avaliarão as respectivas ideias. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo do Portal de Inovação, no qual nós falamos sobre barema, lembrando, não somente no aspecto de construir baremas tecnologicamente falando, mas também no aspecto conceitual do respectivo recurso. Obrigado por assistir os vídeos do Portal de Inovação e nós nos vemos nos próximos. Até lá!